22, é o que nós vamos falar hoje. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Diga, purificado a alma pela obediência à verdade. Para quê? Tendo em vista o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Verso 23. Pois fostes regenerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, ou vive para sempre. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai sua flor. Verso 25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém, irmãos? Eu vou ler na minha tradução aqui, o verso 22. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Amém, irmãos? Domingo passado, nós falamos basicamente, resumindo a palavra de domingo passado, nós falamos que quando alguém realmente conhece a Jesus, quando alguém recebe salvação, necessariamente há uma transformação na forma dessa pessoa viver. Os irmãos lembram-se disso? Ou seja, Deus ele não exigiu nada de nós para nos salvar, porque a salvação é pela graça. Mas uma vez que a salvação ela entra em nosso coração, nós começamos a ter uma transformação no modo de viver. Ou seja, é aquilo que nós costumeiramente dizemos, né? Esse irmão aí vive em santidade. Está querendo dizer o quê? Que esse irmão não vive de qualquer maneira, porque ele conheceu ao Senhor e o Evangelho de alguma forma transformou a forma dele viver. Quantos conseguem compreender isso? Preste atenção, irmãos. Quando não há mudança, quando não há transformação na forma de viver, ainda que gradativa, nós temos que nos questionar se essa pessoa realmente tem Cristo, se ela conheceu a Jesus. Os irmãos estão aí? Porque preste atenção, olha para mim. Nós não estamos falando de um faz de contas. O Evangelho não é um faz de contas. O Evangelho não é você abraçar um conjunto de regras onde você fica fingindo que alguma coisa mudou, quando na verdade nada mudou. O Evangelho não é isso. O Evangelho, ele apresenta a pessoa do próprio Cristo, que vem habitar dentro de nós, e isso com realidade. É uma verdade, é real. Então, não é uma questão de querer ou não querer ter mudança de vida. Se você conhece a Cristo, necessariamente a tua vida vai mudar. Como nós lemos o texto aqui, por quê? Porque foi colocado dentro de nós uma semente. Diga, semente. O que semente faz, irmãos? O que a semente faz? Diga o quê? A semente vai produzir a árvore que dá frutos. Não tem outra coisa. Então, presta atenção. Se a semente foi colocada dentro de mim, essa árvore ela vai nascer e em algum momento vai produzir frutos. E que tipo de semente foi colocada em mim? A semente de Deus, a semente incorruptível. Que tipo de fruto isso vai gerar? Frutos incorruptíveis, ou seja, vai haver transformação na minha vida. Quantos conseguem compreender? Amém. Mas o texto que nós lemos aqui, do verso 22, preste atenção. A palavra de hoje ela é simples, mas você precisa ter muita atenção para compreender. Amém, irmãos? Porque nós vamos ter que relacionar essa palavra com outras coisas. O texto diz assim: tendo purificado a vossa alma, diga assim, purificado a vossa alma. Pastor, o que significa purificar a alma? Preste atenção. Nós temos na Bíblia purificação de pecados
Diga, purificação de pecados. Nós temos na Bíblia purificação do pecado, que já é outra coisa, e nós temos na Bíblia a purificação da alma ou purificação do coração. São três coisas diferentes. Diga assim, fala, irmão, que nem crente, diga é purificar a alma. Diga, outra é purificar os pecados. Diga, outra é purificar o pecado. Quantos estão aí? Nós precisamos purificar do pecado, nós precisamos purificar dos pecados e nós precisamos purificar a alma. Preste atenção. A alma na Bíblia costumeiramente vai ser chamado de coração. Quantos estão aí? Por quê? Porque o coração, ele é composto principalmente de 4 elementos. Quais elementos que nós chamamos de coração, pastor? Mente, vontade, emoções e consciência. Quantos estão aí? A consciência é chamada de coração, a mente é chamada de coração, as emoções são chamadas de coração e a vontade também é chamada de coração. Então, na Bíblia, muitas vezes a alma é chamada de coração. Porque o que é a alma? A alma é composta por mente, vontade e sentimentos. Diga mente. O que você pensa, amém? Isso é alma. Diga vontades. Os seus desejos, isso é alma. E sentimento, diga sentimentos. O que você sente também é alma. Mas isso na Bíblia também é chamado de coração. Quantos estão aí? Pastor, e a purificação do pecado e a purificação dos pecados? Eu quero te mostrar uns textos. Vem comigo para Hebreus, capítulo de número 1, verso de número 3. Hebreus, capítulo 1, verso 3. Ele, falando sobre Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Diga assim, a purificação. Diga, a purificação dos pecados, quem é que faz? Jesus. Quantos estão aí? Diga assim, quando Cristo morreu, Ele fez a purificação dos pecados. Olha o texto, depois de ter feito, verso 3, depois de ter feito a purificação dos... Agora olha para mim. Alguém que experimentou a purificação dos pecados, já experimentou a purificação da alma? Ainda não. Porque purificação dos pecados é feito por Cristo. A purificação da alma, a gente vai ver isso, tem a ver a resposta que você dá àquilo que Cristo fez. Quantos conseguem compreender? Olha a purificação do pecado. 1 João capítulo 1, verso de número 7. Você vai ver a purificação do pecado. O texto muito conhecido diz: se porém andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Os irmãos estão aí? Diga assim, não é todos pecados, plural, é todo pecado, singular. Diga assim, por quê? Porque esse pecado é o que habita em mim. Quantos estão aí? Os irmãos estão aí? E como é que esse pecado é purificado? Diga, pelo sangue. Os irmãos estão aí? Preste atenção. Os pecados foram purificados quando Cristo morreu na cruz.
o pecado é purificado pelo sangue de Jesus. Olha o texto. Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Presta atenção, olha para mim. Pastor, qual que é a diferença entre pecado e pecados? Pecado é o que habita em você, é o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 7. O pecado habita em nós. E os pecados, pastor, é aquilo que eu faço, é aquilo que eu cometo. Portanto, tanto pecado quanto pecados, de certa forma, falam de coisas exteriores. Os irmãos estão aí? Falam de coisas que eu faço, falam de coisas que eu produzo, ou seja, de coisas exteriores. Então, a morte de Cristo purifica os pecados, porque Ele morreu para perdoar os meus pecados, plural. O sangue dele derramado me purifica do pecado que habita em mim, mas isso não quer dizer que a minha alma está purificada. Quantos estão aí? Pastor, e como é que eu purifico a alma? Volte para o texto. Verso 22. Tendo purificado a vossa alma, como? Diga como? Pela vossa obediência à verdade. Quantos estão aí? Então vamos lá, vamos ver se aprendemos, né? Como é que eu purifico os pecados? A morte de Cristo na cruz purifica os meus pecados, plural. Como é que o pecado é purificado? Pelo sangue. E como é que eu purifico a minha alma? Obediência à verdade. Olha para mim, presta atenção. Purificação dos pecados. O que eu faço? Nada. Foi Cristo que morreu na cruz. Amém? Purificação do pecado. O que eu faço? Nada. É o sangue de Jesus que foi derramado sobre a minha vida. Purificação da alma. O que eu faço? Eu obedeço à verdade que me foi exposta. Quantos estão aí? Então olha para mim, irmãos. Todos aqueles que confessaram a Cristo têm os pecados purificados. Os irmãos estão aí? Todos aqueles que confessaram a Cristo têm o pecado purificado. Mas nem todos aqueles que confessaram a Cristo têm a alma purificada. Diga assim, por quê? Porque chegou na parte que depende de nós. Depende do que, pastor? Depende da minha resposta à verdade que Deus está me expondo. Olha para mim, vou trazer para o nosso dia a dia para você compreender. Pastor, quem é que não tem a alma purificada? Os ouvidores de pregação. Como assim, pastor? Tem os ouvidores de pregação? Tem. Você está aqui domingo após domingo, ouvindo a verdade, mas você não dá resposta a essa verdade. Consegue compreender? Você, muitas vezes, muitos de nós, né, eu falo você no sentido de muitos de nós, ouve a verdade e nós podemos ter duas atitudes principais em relação à verdade. Qual? Primeiro, nós podemos desprezar a verdade. Pastor, o que é desprezar a verdade? É aquilo que Tiago fala, sermos ouvintes esquecidos da palavra e não praticantes. Ou seja, Deus me expõe a verdade do Evangelho, eu ouço a verdade do Evangelho e simplesmente ignoro como se não fosse comigo. Eu sou um ouvinte da palavra, mas não sou praticante, eu não estou obedecendo à verdade. Esse aqui ainda dá para tolerar. Os irmãos estão aí? Diga assim, por quê? Pergunte por quê, fala que nem crente, irmão. Porque ele só prejudica ele mesmo. Ele ouve, está aí todo domingo, está ouvindo, não faz mal para ninguém, vai para casa e continua com a mesma vida de sempre, sem obedecer à verdade. Essa é a primeira atitude.
Pastor, qual que é a segunda atitude? Essa é maligna. Diga qual? Resistir à verdade. Ou seja, Deus expõe a verdade dele para você e você resiste essa verdade. Ou seja, você quer transformar a verdade de Deus em mentira. Diga assim, para quê? Para continuar vivendo como você vive sem ter peso na consciência. Posso dar um exemplo? Aperta o cinto aí, irmão. Eu falei para os irmãos que nós chegamos na parte da exortação, né? Então aperta o cinto, vamos lá. Vou falar de uma coisa que os irmãos não gostam que eu fale. O quê? Dízimo. Pronto. O pastor lê um texto desse aqui na hora da oferta. Aí o irmão fala assim, não é assim. Nem tem dízimo no Novo Testamento. Diga assim, o que é isso? Ele está resistindo a... Para quê? Diga assim, para quê? Para continuar infiel sem ter peso na consciência. Porque olha para mim, se ele admitir que é assim, e que nós deveríamos ser fiéis, o peso na consciência aumenta. Então, para não ter peso na consciência, o que ele faz? Ele resiste à verdade. Resistindo à verdade, não obedecendo à verdade, a alma não vai ser purificada. Não entendi, pastor. Você é crente, você é salvo, já teve os pecados purificados, já teve o pecado purificado, mas continua pensando, sentindo e com as mesmas vontades que você tinha lá atrás. Diga assim, por quê? Porque você resiste à verdade. Os irmãos estão aí? Purificar a alma, preste atenção, é purificar mente, vontade e sentimentos. O que significa isso na prática, pastor? Nós chegamos do mundo com pensamentos impuros, vontades impuras, sentimentos impuros. Deus está nos expondo a sua palavra, e conforme nós vamos obedecendo a palavra que Ele está expondo, a nossa alma vai sendo purificada. Quantos conseguem compreender? Você consegue compreender isso, irmãos? Então olha para mim, preste atenção. Ter a alma purificada vai resolver a maioria dos teus problemas. Quantos estão aí? Porque olha para mim, suponhamos que seja pecado comer pudim. Amém, irmãos? Está amarrado em nome de Jesus, mas foi o exemplo que me veio à mente. Suponhamos que, presta atenção, só que você morre de vontade de comer pudim. Sua vida vai ser um inferno, irmão. Diga assim, por quê? Porque pensa a luta. Consegue compreender? Ou seja, é pecado, você não pode fazer, mas você morre de vontade de fazer aquilo o tempo todo. E quando você faz, você fica feliz. Seu sentimento, e na sua cabeça, a sua mente trabalha que você deveria comer. Sua mente, vontade e sentimento o tempo todo querendo o pudim. Só que é pecado. Não seria mais fácil você ter a alma purificada e sair de dentro de você a vontade de comer? Consegue compreender como que sua vida ficaria muito mais leve? Os irmãos estão aí? Porque aí alguém coloca o pudim lá, você fala, não tenho vontade. Mas por que você não tem mais vontade se você tinha vontade? Eu não tenho mais vontade porque minha alma foi purificada, a minha vontade foi purificada. Mas como que foi purificada? Porque eu dei resposta à verdade que Deus me mostrou. Os irmãos estão aí? Olha para mim, né? O pastor Luiz tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, ó, não se preocupe com as partes da Bíblia que você não conhece. Se preocupe com aquelas que você já conhece e não obedece ainda. Os irmãos estão aí? Esse é o problema. Ah, pastor, eu queria conhecer toda a Bíblia. Para quê? Você não deu conta nem de obedecer o que você já sabe. Os irmãos estão aí? E eu penso, irmãos, que a revelação de Deus para nós, do Cristo, porque Deus está nos revelando a Cristo em sua palavra. Essa revelação, ela é gradativa. Gradativa como, pastor? Mediante eu vou dando resposta à verdade que Ele já está me mostrando. Os irmãos estão aí, irmãos? Olha para o seu irmão, pergunta para ele assim, fala, irmão, como é que está a sua obediência à verdade que Deus já te mostrou? Quantos estão aí?
Que verdade é essa, pastor? Preste atenção, olha para mim. A verdade é a palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 5, verso de número 25. Maridos, amai vossa mulher, diga vossa, singular, não é vossas, é vossa, amém, irmãos? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, a forma dos maridos amar as mulheres tem que ser como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Verso 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Diga assim, purificando. Como é que você purifica algo? Diga assim, lavando. Sim ou não? Algo está sujo, está contaminado, você faz o quê? Lava. Lava com o quê? Com água. Os irmãos estão aí? Sim ou não? Observe, o texto está dizendo que Cristo se entregou pela igreja para a purificar e para a lavar, para tirar as impurezas. E como é que ele fez isso? Por meio da lavagem, lavando. E ele lavou com o quê? Ele lavou com água. E o que é a água? A palavra. Os irmãos estão aí? Então olha para mim. Como é que eu vou purificar minha alma? Diga, palavra. Os irmãos estão aí? Olha como que tudo vai se encaixar numa coisa só agora. Vou te fazer lembrar uns textos. Eu estou dizendo para você que a purificação da alma, a lavagem da alma, é pela palavra. Os irmãos estão aí? Amém. O que é que Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 2? Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa... Diga assim, renovar a mente. O que é isso, pastor? Olha para mim. Você pensava uma coisa, agora você conheceu a palavra de Deus. Você começou a pensar diferente. A sua mente foi renovada. Pastor, o que está acontecendo aqui? Eu estou sendo lavado na alma. Consegue compreender? Os irmãos estão aí? O que a palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 1? Portanto, despojando-vos, despojar é tirar, colocar fora, de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Diga assim, a palavra. Olha para mim, irmãos, como é que Jesus nos lava? Pela palavra. Abra lá no Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Verso 2. Todo ramo que está em mim e não der fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Verso 3. Vós já estáis limpos. Pelo quê? Pela palavra que vos tenho falado. Diga assim, a palavra limpa, purifica. Quantos estão aí? Olha para mim. Suponhamos que o Senhor colocou alguém na sua vida, para que você evangelize essa pessoa, para que você discipule essa pessoa para Cristo. Só que essa pessoa é muito suja na alma, mente, vontade e sentimentos totalmente sujos e perversos. E você precisa ser um instrumento de Deus para lavar essa pessoa, para purificar. O que você vai usar? A palavra, sim ou não? Mas o que nós queremos usar? Diga, o quê? Regras. Os irmãos estão aí? Diga assim, regras não limpam. Lembra que o pastor falou da cerquinha? Impede por um tempo, mas não limpa. E o objetivo de Deus não é ficar impedindo você de fazer coisas erradas. O objetivo de Deus é tirar de dentro de você a vontade de fazer coisa errada.
Os irmãos estão aí, irmãos? Olha para mim, preste atenção. O objetivo de Deus é que você chegue a um ponto que, mesmo tendo a oportunidade de fazer o que é errado, você não queira mais fazer o que é errado. Os irmãos estão aí? Tem gente que confunde, irmãos, e acha que a igreja é um lugar onde você tem que colocar um monte de regra e ficar cercando as pessoas o tempo todo. E aí vem os irmãos com a famosa pergunta, né? Pastor, pode ou não pode? Isso pode ou não pode? Isso pode ou não pode? Aquilo pode ou não pode? E deixa eu dizer para você, Deus não quer que você fique no pode ou não pode, para que todas as vezes que você achar que pode fazer, você vai lá e faz o que você quer fazer. Deus quer tirar de dentro de você a vontade por tudo aquilo que não te edifica, que é muito mais profundo do que simplesmente você ficar obedecendo 10 mandamentos aqui, 10 mandamentos ali. Simplesmente é tirar de dentro de você o desejo errado, ou seja, purificar a tua alma. Pastor, quando é que a minha alma é purificada? Quando você obedece à verdade. Diga assim, obedientes à verdade. 28:18. Os irmãos estão aí? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na... Verso 19. Portanto, ide. Eu vou ler só essa parte. Quantos estão aí? Diga, ide. E agora? Você faz o quê? Finge que não é com você? Vai para casa e esquece? E passa a semana inteira sem entender que Deus expôs para você a verdade dele? Ou você vai obedecer à verdade? Vai ser só ouvinte? Eu poderia te dar uma dúzia de exemplos aqui, mas você ia ficar muito oprimido. Eu vou te dar só um. Ide, fazei discípulos de todas as nações. A pergunta é, já obedeceu a isso? Pastor, eu não sei, eu não consigo viver esses negócios que vocês falam aí, que vocês vivem. É claro, você não está disposto a obedecer à verdade. Consegue compreender? Deixa eu dizer para você, irmãos. Eu acho impressionante o chamado de Jesus para os 12 apóstolos. Presta atenção. Estava lá o Pedro, pescando, né? Pega um peixe, não pega peixe, vai, aquele negócio, o pescador, está lá o João consertando a rede, está lá o Mateus cobrando impostos, né? Cada um fazendo o que fazia, e está lá, olha o chamado, larga tudo, vem e me segue. O cara tinha que simplesmente largar tudo. Tem uma coisa interessante no chamado de Pedro, né? Que foi o dia que ele fez a maior pescaria da vida. A rede estava rompendo. Quando eles encheram 2 barcos de peixe, a maior pescaria, Jesus disse assim, ó, vem e me segue. O que eles tiveram que fazer? Largar barco, largar peixe. Pensa o Pedro olhando para trás, poxa vida, agora que eu peguei uma carrada de tainha, né? Vai saber que peixe que era. Agora que eu peguei agora que o negócio ia dar, vou ter que largar. Esse é o chamado para o evangelho. Quantos estão aí? O problema, irmão, é que tem gente pisando de pontinha do pé, não sabe se vai, não sabe se fica. Consegue compreender? Ou seja, ou nós vivemos o evangelho, ou nós estamos vivendo qualquer outra coisa que não é o evangelho. Não estou entendendo o que o senhor quer dizer, pastor. Deixa eu dizer para você, irmão, você tem que se entregar. Nós temos que nos entregar em obediência total à verdade. O Senhor fala comigo, eu respondo a essa verdade que Ele me expõe. E quando eu respondo, a minha alma é purificada, é limpa, é transformada. Você sabe por que tem muita gente que vive 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos na igreja e continua a mesma coisa que chegou? Porque nunca se propôs a obedecer à verdade. Está sempre ou resistindo à verdade,
ou ignorando a verdade, mas Deus nos chamou para sermos obedientes à verdade, para termos a alma purificada. Quantos estão aí? Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 4.